Gálatas 5:16. Vamos lá. Vamos abrir lá no livro de Gálatas 5:16. Pode colocar aí no telão? Já está aí no telão? Muito bem, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Continua. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Espera aí, o que está mostrando aí? Que existe um conflito dentro de nós, existe uma guerra dentro de nós. A guerra da luta é a luta contra o bem e o mal. Sabe aquela luta, aquela guerra que teve no céu entre o diabo e os anjos? Então, essa batalha, ela foi transferida para o interior do ser humano. A batalha que teve no céu, ela foi transferida para o interior do ser humano. Dentro de cada ser humano tem o lado da carne, que é o lado do diabo, e o lado do espírito, que é a parte de Deus. Os dois estão sempre em conflito. E esse conflito, ele é mais intenso no momento de libertação. Quando a pessoa está naquele processo de libertação, esse conflito é muito grande. Sabe, aquela pessoa viciada. Eu falei para vocês do jovem que falou para a mãe: mãe, me amarra aqui. Pediu para a mãe amarrá-lo e trancar a porta do quarto dele, e ele ir correr até na igreja, chamar o pastor. Olha o conflito, ele estava aí lutando contra quem? Lutando contra si mesmo. Hoje, infelizmente, o grande problema somos nós. O grande problema não está do lado de fora, mas o maior problema está onde? Está do lado de dentro. Às vezes a gente se preocupa muito com o lado de fora. Não, é porque tentação. Não, o perigo da tentação não está do lado de fora. O perigo da tentação está onde? Está do lado de dentro. Por quê? É do lado de dentro que está isso aí, ó. Continua aí, por favor. Versículo 18. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Continua, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, primeiro, o que vemos aí? Prostituição, impureza, lascívia, continua, a lista é longa, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disserções, facções, continua, invejas, bebedices, glotonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam. Você está entendendo o que está dentro da gente? Todas essas coisas estão no coração do homem. São essas coisas que vão roubar a nossa salvação. E olha só, e fala assim, não é só isso aí não. E coisas semelhantes a estas. Por exemplo, naquela época não existia pornografia, senão já estaria aqui também. Mas naquela época não existia. É por isso que ele deixa bem claro. E coisas semelhantes a estas que estão aqui. As pessoas que praticam essas coisas não herdarão. Ou seja, se uma dessas coisas, você não precisa ter todas não. Se você praticar uma dessas coisas, você não entrará no reino dos céus. Somente uma das coisas. Agora, peraí, como livrar-se disso? É onde entra o domínio próprio. Sabe, a guerra, essa luta entre o bem e o mal, a única maneira de eu vencer o mal é usando o domínio próprio. Foi o que Jesus disse. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. É esse conflito aqui. Você tem que dizer não para o que você sente. Você tem que dizer não para o que você deseja. Tem que dizer não para o seu sentimento. Puxa, tem coisas que a nossa alma nos pede que é errado. Não é para a gente satisfazer, é para a gente sacrificar. Tem desejo dentro da gente, é para a gente sacrificar, não é para a gente satisfazer. Infelizmente,
A Bíblia, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica. O versículo mais explorado dessa Bíblia, sabe qual é? Faça tudo que a tua alma te pedir. Tudo que a sua alma te pedir, faça. Satisfaça os desejos da sua alma. O que a sua alma pedir, realiza, faça. Mas já Jesus disse, negue-se a si mesmo. Domínio próprio, usa o domínio próprio para vencer o mal. Se você não tiver o domínio próprio, não tem como você vencer a carne. Se você não tiver o domínio próprio, não tem como você dizer não para você mesmo. Se você não tiver o domínio próprio, não tem como você vencer um sentimento. É por isso que a pessoa fala assim, poxa, mas eu gosto dele. Mas fulano, você não está vendo o que ele está fazendo? Não, mas eu gosto dele. Sabe, a gente já atendeu pessoa que veio assim e fala assim, olha, bispo, o que eu faço? Eu gosto de um homem casado. A gente fica assim, sem graça, sem o que falar. Mas a senhora não sabe que isso é errado? Aí sabe o que fala? Mas eu não escolhi para sentir. De repente apareceu esse sentimento, agora eu não consigo tirá-lo. Está aí, negue-se a si mesmo. Você está entendendo? Negue-se a si mesmo. Usa o domínio próprio. Negue-se a si mesmo. Está errado. Está errado. Aquilo que está te prejudicando, isso vai te prejudicar. Vai arruinar a sua vida. Vai levar a sua alma para o inferno. Então negue-se a si mesmo. Como é que eu posso fazer isso? Domínio próprio. Agora você entende por que a gente precisa do Espírito Santo? Hein? Presta atenção. Existe o domínio próprio que nós já nascemos com ele. Mas existe aquele domínio próprio que vem do Espírito Santo. O domínio próprio que a gente tem, a gente pode usá-lo. Ele resiste hoje, amanhã, depois da manhã, só que depois, sabe o que faz? Não aguenta mais, acaba a ceder. Ele é limitado. Mas já o domínio próprio, inspirado pelo próprio Deus, ele vence o mal. É o Espírito militando contra a carne dentro de você. É o Espírito lutando contra a carne dentro de você. O Espírito, para lutar contra a carne dentro de você, ele precisa dessa arma chamada domínio próprio. O domínio próprio é a arma. É a arma do Espírito para lutar contra a carne, para lutar contra a lascívia, para lutar contra a inveja. Essa inveja que eu estou falando não é inveja de fora, não é pessoa que te inveja, não. É a inveja que você traz, é você invejando. O maior problema da inveja, às vezes, não é nem a que vem contra você, é aquela que está dentro de você. Que você sente pelo seu colega, que você sente pelo seu irmão, que você sente por um amigo, que você sente pelo vizinho, enfim, porque comprou carro novo, porque recebeu isso, porque comprou, porque está se mudando, está indo para um apartamento melhor, está indo para um bairro melhor, e o coração coça porque foi promovido. O que você sente quando o seu amigo chega para você e fala assim, poxa fulano, eu fui promovido? O que você sente? Eu fico feliz, amém. Eu sinto um negócio estranho e fico pensando, por que não eu? Isso é inveja. Pô, ele foi promovido de novo e eu não, é inveja. Como vencê-la? Como vencer o espírito da disserção, aquele que fica plantando contendas? Como vencê-lo? A arma é essa, a arma do espírito contra essas coisas da carne. Está aí, domínio próprio. Bispo, eu sou viciado em alguma coisa, como é que eu posso largar o vício? O Espírito tem uma arma, sabe qual é? Domínio próprio. Ninguém vence o vício se não tiver domínio próprio. O vício, ele é vencido pelo domínio próprio. O que é o domínio próprio? Não, é dizer não para você mesmo. Jesus chamou o domínio próprio por um outro nome. Qual é o nome? Negue-se a si mesmo. Esse é o nome que Jesus deu para o domínio próprio. Negue-se a si mesmo. Vamos lá, negue-se a si mesmo. Fortaleça o seu espírito negando-se a si mesmo. Diga não para você mesmo, não para o seu querer, não para a sua vontade, não para os seus desejos, não para aquelas emoções destruidoras. Não. É engraçado, né, que às vezes a gente coloca um segurança do lado de fora. Quem tem dinheiro para pagar a segurança, ele coloca o segurança do lado de fora, sem saber que o maior perigo, o maior ladrão está onde? Está dentro. O ladrão de fora, ele te leva o celular, ele leva o carro, ele leva essas coisas, você pode comprar de novo, sim ou não? Mas o ladrão de dentro, ele rouba a sua alma, ele leva a sua alma. Para onde, bispo? Para o sofrimento eterno. Gente, essa pornografia,
ela está roubando a sua alma, ela está levando a sua alma para o inferno. Essa mentira, ela está roubando a sua alma, está levando ela para o inferno. O adultério está levando a sua alma para o inferno. Lute contra isso. Lute contra esses desejos, lute contra essa vontade destruidora, essa vontade nociva. Lute contra isso. Como, bispo? Usando o quê? A vontade própria. Jesus chamou a vontade própria por um outro nome. Repito, por um outro nome. Qual? Negue-se a si mesmo. Quer ser salvo? Negue-se a si mesmo. Quer ir para o céu? Não conheço outra arma para lutar contra as concupiscências da carne, contra as concupiscências. Não tem como você vencer essa guerra, essa batalha que está dentro de você, senão o domínio próprio, ou então negar a si mesmo. Quem entendeu? Então, bispo, eu sou viciado em alguma coisa que pode destruir a minha alma. Negue-se a si mesmo. Lute contra você mesmo. É nessa batalha que o Espírito Santo vai te fortalecer. Agora tem pessoa que fala assim, quando Deus me tocar, eu largo. Quando Deus me tocar, eu vou abandonar. Quando Deus me tocar, eu me entrego. Deus já está te tocando. Isso não funciona como uma varinha mágica, não. Eu dormi sentindo vontade, dia seguinte eu acordo, não tenho mais vontade nenhuma. Não é assim não. Você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que dizer não. A nossa alma está correndo risco, gente. Olha, se fosse tipo uma prisão, por um período, depois você solto. Poxa, tomara que aquela igreja tivesse razão, se existisse mesmo tal lugar de purificação, purgatório, se existisse o purgatório. Poxa, seria tão bom. Mas não existe, não existe. Pelo menos no purgatório você teria uma chance, você ia pagar pelos seus pecados, mas depois entraria no reino de Deus. Só que não existe esse lugar. Quem perdeu, perdeu para sempre. Ou a gente se salva, ou a gente se perde. E a hora é esse. O momento de você salvar a sua alma é esse. A hora de você salvar a sua alma é essa. Se apegue em Deus. Todos os dias, ore. Todos os dias fortaleça o domínio próprio. Busque o Espírito Santo para fortalecer esse domínio próprio. Porque todo dia, alguma coisa vai bater. Todo dia, nessa lista que está aí, alguma coisa vai bater a porta do seu coração. Sabia disso? Alguma coisa vai bater a porta do seu coração. Lembre-se, o perigo não está fora. O perigo está onde? Está dentro. Pessoal, fora nós temos o anjo para nos proteger. Eu não tenho medo do que vem do lado de fora, porque eu sei que Deus, pela sua misericórdia, Ele concedeu um anjo para sempre me proteger, como me livrou de várias vezes. O meu perigo, o meu problema, sabe está onde? Está dentro. Dentro não tem guarda. Dentro não tem. Amém? Eu sempre tenho falado que o meu anjo da guarda é o temor. O temor é o meu anjo da guarda. É ele que me guarda de mim mesmo. O temor é a maior segurança que eu tenho, que me guarda de mim mesmo. O que vem de fora, demônio e não sei o que, isso os anjos se encarregam. Quantas vezes ele me livrou de acidente, quantas vezes ele me livrou de morte, quantas vezes ele me livrou das perseguições. Um monte de macumbeiros se reuniram, fizeram um trabalho contra mim, não aconteceu nada, sabe por quê? Os anjos estavam ali me guardando, me protegendo. Mas os anjos não podem me proteger do adultério, não tem como. Os anjos não podem me proteger do desejo de mentir, não tem como. Isso sou eu. Os anjos não podem me proteger da pornografia. Está lá com o celular e você mexendo lá, o anjo chega lá, pá! Não tem como. Tomara que desse, né? Você já imaginou? Você vai lá no celular e o anjo chega lá, desliga o celular. Que maravilha. Mas infelizmente não tem como. O anjo não nos pode proteger daquilo que está dentro da gente. O único que pode nos proteger disso é o temor. E quem tem temor usa o domínio próprio para se livrar dessa força satânica que está aí. Há um conflito, há uma guerra. A nossa vitória ela já foi declarada. Amém, pessoal? Há um conflito dentro da gente, há uma guerra dentro da gente. Você vê, o próprio Paulo fala sobre esse conflito. Ele fala, miserável homem eu sou. Quem me livrará? Quem vai me livrar do corpo dessa carne que eu carrego? Esses desejos, essas vontades. Quem vai me livrar disso?
Não é que ele teve desejo e pegou, não. Não é que ele teve vontade e acabou fazendo, não. Ele resistiu. No momento que ele escreveu isso, eu acredito, foi um momento difícil, que a carne dele estava pedindo algo para ele, e o Espírito dizendo não. Mas ele venceu, como? Usando o domínio próprio. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, símbolo da vitória, e siga-me. Em direção a quê? Seguir Jesus, indo para onde? Seguir Jesus indo para a eternidade. Agora, se você não se negar, você estará seguindo o diabo, indo para a perdição. E a minha pergunta é, você está indo para algum lugar? Aonde? Ei, coloque na balança as suas ações, as suas atitudes, as suas obras, e a sua consciência vai te falar para onde você está indo. Por isso, pare. É muito forte o que Jesus fala, né? Lá no livro de Apocalipse, ele diz, volta. Olha só, a carne, ela está te levando. Para onde está te levando? Para onde está te levando as suas obras? Para onde estão te levando as suas vontades, os seus desejos? Estão te levando para onde? E Jesus fala, volta. Você já estava indo, ela já estava te levando. É para você parar e fazer o quê? Se converter. O que é conversão? Conversão é você parar. Você estava indo nessa direção, as obras da carne estavam te levando. O diabo está te levando através das obras da carne. Lembram? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Indo para onde? Para o céu. Agora, se você não negar-se a si mesmo, você está seguindo quem? O diabo. Para onde? Para o inferno. Como se livrar disso? Se converta. O que é conversão? É mudar de direção e segue Jesus. Volta. Você vai ver várias passagens, Deus falando para o povo voltar. Volta à prática das primeiras obras. Volta para a presença de Deus. Volta. Ele chegou para Adão, onde é que você está? Adão já estava longe da presença de Deus. Foi levado pelo desejo, foi levado pela vontade. Não é isso que está acontecendo com você? Ei, não é isso que está acontecendo com você? Gente, eu estou falando alguma coisa complicada ou está tudo claro como a água? Está tudo claro, está tudo transparente. Pelo amor de Deus, não deixe a sua alma se perder. Lembre-se o que eu disse, as suas obras, pare e analise as suas obras, no que você mais pensa, no que você mais fala, no que você faz, no tipo de desejo que você tem tido, e a sua consciência vai te dizer para onde você está indo. Então não vai ser surpresa se você chegar no inferno, não vai ser surpresa. Para quem se salva, não vai ser surpresa se chegar no céu, não vai ser surpresa. Porque a sua consciência sempre está falando com você para onde você está indo. Se você está na direção errada, a consciência é o Waze. O Waze, quando você errou, o que ele faz? Ele te avisa, errou. Não é assim? Quem dirige com o Waze? Então, quando você entra numa rua errada, errou. Quando eu cheguei aqui, eu estava errando toda hora. Até eu conhecer a cidade, eu estava errando toda hora. Eu entrava e virava, e aí tinha que dar aquela volta. Aí teve um dia que eu passei aqui, quando vi, a igreja é aqui, já tinha passado já tinha passado. Mas é assim, quando você erra o caminho, o Waze te avisa. Nós temos um Waze dentro da gente. Esse Waze se chama consciência. Ele fica latejando, ele acende o vermelho. No Waze, quando você está dirigindo acima da velocidade que é permitida, ela acende o vermelho também, te mostrando, você passou da velocidade, cuidado, você passou da velocidade, você vai tomar uma multa, você passou da velocidade. A nossa consciência também fica latejando, ele fica mostrando, ele mostra o seu estado. Amém.